Bom dia a todos e a todas, amigos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou o professor Sérgio Ribeiro, sou professor de endodontia. Faz 20 anos que a gente tem curso de pós-graduação aqui na ABO de Pouso Alegre. E quando eu estava lá em Araraquara, me especializando na endodontia junto com o professor Mário Leonardo, a possibilidade de conhecer o primeiro cimento biocerâmico, na época não chamava-se biocerâmico, chamava cimento MTA, do professor Abinejad, no ano de 2000. E a partir desse cimento, nós começamos a desenvolver os cimentos da Simo. A nossa equipe, eu e o professor José Dias, nós sempre, nos nossos cursos de especialização, ao invés de fazer monografia, nós fizemos projeto de pesquisa, habilitado pela Universidade aqui de Pouso Alegre, no sul de Minas, e fomos modificando o cimento MTA do professor Tora Binejad, desde essa época do ano de 2000, e conseguimos em 2018, igual o professor Bruno falou, recebeu de nós o cimento Simo, que a Anvisa liberou para comercializar. Então, para a gente entender um pouquinho por que utilizar os cimentos bioativos na endodontia, e ao invés de utilizar os cimentos convencionais, eu gostaria da gente voltar um pouquinho, relembrar a evolução tecnológica da nossa endodontia, para a gente poder fazer essa mudança de paradigma. Qual que seria o novo paradigma da odontologia? Deixar de usar cimentos convencionais para utilizar cimentos bioativos. Mas para que a gente possa entender um pouquinho, nós tivemos uma evolução tecnológica desde o ano de 1974, que eu gosto de citar esse excelente professor, que foi o professor Schilder, que nos mostrou uma nova maneira de modelar os canais. Ele nos ensinou a não mais fazer uma modelação e limpeza de canal cilíndrica, chegar com a lima lá no ápice e ir ampliando. Ele começou a nos ensinar que primeiro a gente tem que limpar o terço cervical, depois o terço médio do canal, para depois chegar no terço apical. E aí, logo em sequência, outra evolução que eu gosto de citar são as evoluções das limas de níquel, que nessa época de 1990, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com as limas de níquel titânio e era assim uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque as limas não tinham controle de tratamento térmico, motores não evoluíram também na época que não tinham controle de velocidade, controle de torque, e a gente tinha uma dificuldade muito grande de trabalhar. Uma sequência de limas para modelar e limpar um canal era assim 10 limas, 20 limas para fazer o procedimento. Diferente do que a gente tem. Aí foi começando a melhorar. No ano de 2005, nós tivemos já as limas com diferentes conicidades, né, como a ProTaper. Essa lima ProTaper de 2005 veio facilitar o nosso trabalho. Aí depois, sim, nós tivemos a introdução das limas com tratamento térmico. Essas limas com tratamento térmico, controle de memória, nós conseguimos trabalhar dentro do canal e sem ter riscos de quebrar a lima. Hoje, nós usamos limas de última geração, como a lima Uni, um trabalho muito legal, de um custo muito acessível, né? Temos a possibilidade de trabalhar odonticamente dentro do radicular em vários dentes com o mesmo instrumento, sem riscos de fratura. E aí nós chegamos na nossa aula, que seriam os materiais
bioativos. Então, nós tivemos uma evolução tecnológica muito grande para chegarmos numa evolução chamada de evolução biológica. O que seria esse material bioativo? Se a gente procurar entender na literatura o que é um biomaterial, nós vamos chegar nessa resolução que o biomaterial é uma substância que pode substituir o tecido ou o órgão do nosso organismo, mantendo a função. Então, para que a gente possa entender um pouquinho esse biomaterial, ele faz, quando ele é colocado no nosso corpo humano, no nosso dente especificamente, ele faz uma ligação iônica, ele faz uma coesão. Por isso que ele é chamado de material bioativo. São células que se ligam atomicamente com as células do nosso organismo. Porque quando a gente mistura o pó e o líquido do cimento biocerâmico, ele libera radicais que se ligam aos radicais iônicos do nosso organismo. Por isso que ele tem uma ligação iônica. E hoje nós temos aqui no nosso mercado apenas 3 materiais que são realmente considerados materiais biocerâmicos ou materiais bioativos. Faz essa ligação iônica. Para vocês observarem aí na tela, esses materiais eles têm que ter a 60 a 70% de base de cimento Portland. Os materiais que são base de cimento Portland, eles conseguem liberar esses radicais iônicos, são chamados na reação, a gente mistura o pó e o líquido, eles são chamados de uma reação hidráulica. Então, essa reação hidráulica, eles liberam radicais de silicatos que se ligam ao organismo. Aí a empresa pegou a base desse cimento que veio do calcário, das rochas sedimentares, e foram agregando aditivos para que ele pudesse aparecer mais na radiografia, para que ele pudesse ter um tempo melhor de presa. Então, cada empresa colocou o seu aditivo, que é um segredo de trabalhos de professores, pesquisadores. Então, por isso que nós não podemos classificar os materiais biocerâmicos hoje como se fossem todos iguais. Material biocerâmico tem a sua ação diferente do outro, porque os agregados aditivos são colocados e esse agregado aditivo é o que faz o material biocerâmico ser mais ativo ou menos ativo. Ou melhor, ele ser mais alcalino ou ser menos alcalino. Nós sabemos que quando nós temos dentro do canal radicular uma inflamação ou uma infecção, aquela região está ácida. Quando você começa a alcalinizar o meio, você consegue fazer com que diminua a inflamação e diminua a infecção. Bactéria não sobrevive em meio alcalino. Então, esses aditivos proporcionam uma rápida ação alcalínica ou não. Então, o cimento Simo, nós tivemos mais de 20 anos de pesquisa, como eu falei para vocês, e desenvolvendo componentes dele para que ele pudesse ser assim mais autêntico nessa alcalinidade, mais rápido nessa alcalinidade, sem misturar agregados, sem colocar metais pesados e sem colocar polímeros. Por isso que nós temos aqui as pesquisas recentes mostrando que o cimento da Simo,
é um dos cimentos biocerâmicos mais bioativos que tem no mercado. E nós vamos falar um pouquinho deles, dessas pesquisas, como esse artigo da USP de São Paulo, aonde eles mostraram que a citotoxicidade de diversos cimentos colocados nas células do ligamento periodontal e mediram aquela agressão. E eles viram que o cimento da Simo foi o que menos proporcionou inflamação e favoreceu a regeneração. Tá? No ano seguinte, a doutora Cipert, ela mostrou para nós uma resposta do ligamento periodontal, quando colocado o cimento, em células que foram induzidas como as células, as lipopolissacarídeos, e foi observado que o cimento Simo-HP, na presença do LPS, ele aumentou a fosfatase alcalina. O que é essa ação de aumento da fosfatase alcalina? Quando as células aumentam essa bioatividade, isso aí induz a formação óssea mais rapidamente. Então, ela mostrou que toda inflamação, toda infecção frente ao cimento biocerâmico da Simo aumenta a fosfatase alcalina e promove a regeneração óssea. Outro trabalho, ela mostrou também que, quando colocado o cimento nas células da polpa, essas células da polpa manteve o quê? A sua ação. Então, lembra naquele slide da que eu mostrei para vocês no início da aula, mostrando que os cimentos biológicos substituem uma parte do organismo mantendo a função? É como se esse trabalho ele veio a mostrar para a gente que, se você fizer uma pulpotomia em um dente que tem vitalidade, porém uma inflamação irreversível, nós temos ali uma inflamação irreversível. Você remove a polpa coronária e coloca o cimento bioativo em cima da polpa radicular. Nós não vamos ter alteração da função da polpa radicular. Não vai necrosar a polpa radicular e nem vai calcificar aquela luz do canal, como ocorre se a gente colocasse, por exemplo, um material um material convencional, um ionômero de vidro ou um hidróxido de cálcio PA. Por quê? O cimento bioativo ele não tem ação como o hidróxido de cálcio. Ele é um cimento fosfato de cálcio que ele tem o quê? Radicais iônicos para manter a saúde e a alcalinização. Então, esse pH favorece casos clínicos como esse aqui que nós podemos visualizar na tela. Este foi um artigo publicado em 2018, onde esse paciente nos procurou, mostrando que ele tinha uma lesão, uma isogênese incompleta, rastreada pela cone de gutapercha, que nós estamos visualizando aí, e foi obturado o canal na mesma sessão, apenas com cimento Simo HP. Então, nós não temos nessa imagem gutapercha. E depois de 10 meses, esse caso foi regenerado com a formação óssea e até a formação de ligamento periodontal ao redor do ápice, aonde a gente observa-se a lâmina dura. Então, isso foi uma comprovação dos estudos, uma comprovação da bioatividade alcalina do cimento. Este outro trabalho foi um trabalho muito bacana, que tem um fator de impacto 4,6 numa revista A1, publicado, onde lá a UNB
os professores da Faculdade de Brasília, eles colocaram 6 cimentos e observaram os 6 cimentos, o comportamento deles. Eles observaram qual tem em cada cimento se diferenciava das células odontoblásticas, se diferenciava em osteoblásticos, formando o osso. E eles observaram que, de todos os cimentos aqui mostrado nessa tela, tanto Biocerripé, ProRoot MTA, Biodentine, o Simo HP foi o cimento que mais rápido diferenciou as células odontoblásticas, se modificaram em células osteoblásticas, induziram a regeneração óssea. Em 5 minutos, houve o quê? Uma alcalinização daquele meio, uma formação de osso rapidamente para regenerar aquele material que estava em contato com as células do corpo humano. Por isso que nós estamos vendo essas atividades para entrarmos nos casos clínicos, para mostrar para vocês que corroboram com as pesquisas. Dos 3 cimentos que eu vou apresentar para vocês, esse cimento Simo DTA é um dos materiais mais recentes que foi desenvolvido para ser utilizado em várias áreas da odontologia, não apenas na endodontia. E nós tivemos aqui um trabalho mostrando que esse cimento biocerâmico Simo DTA é o cimento que tira imediatamente a sensibilidade da polpa. Quando você tem uma restauração profunda, ele serve de base de restauração, ele serve de capeamento pulpar direto, capeamento pulpar indireto e tira toda a sensibilidade numa restauração profunda. Então, isso nós vamos falar um pouquinho deles aqui na frente. Então, os materiais que são chamados bioativos, eles têm seu aditivo acrescentado nele para que ele possa fazer o quê? Fazer uma alcalinização com a umidade. Então, nós temos aqui uma reação hidráulica, nós podemos chamar que é uma reação hidráulica quando a gente mistura o pó, que é um pó que tem 70% vindo de rochas sedimentares, de calcário, e alguns aditivos no líquido para que ele possa fazer essa liberação de radicais de silicatos. Ok? Então, a gente começa a questionar, mas e aqueles prontos para uso? Os materiais prontos para uso, a gente começa a pensar que eles não têm uma bioatividade tão rápida quanto aqueles materiais que você manipula na hora, o pó e o líquido, para poder colocar no dente. Tá? Então, isso aí é um questionamento, ainda não consegui desenvolver um material pronto para uso por causa dessa alcalinização rápida. Então, nós observamos que na hora de colocar no dente, o que a gente tem aqui? Temos 3 cimentos, 2 especificamente voltados para endodontia, que é o Simo HP da Caixa Azul, e temos o cimento Simo DTA, que é voltado para pacientes. Vamos falar de endodôntico curar os P. Esse cimento pode triturar o canal com a bioatividade. Nós temos um cimento que ele é obturador e também reparador.
Ah, professor, se eu tiver uma reabsorção dentro do canal, se eu tiver uma trinca radicular, uma fratura radicular dentro do canal, como que eu reparo esse meu canal com cimento bioativo? Obtura o canal inteiro com cimento. Você pode colocar um cone de gutapercha apenas, ou você pode não colocar cone de gutapercha. Se o canal for amplo, for reto, você faz uma obturação bloco. Então, as indicações desse cimento para você obter todos os canais convencionais, normais, a gente tem o quê? Sinais como H+, endometazona, os cimentos todos os outros cimentos convencionais, pelo cimento bioativo. Por quê? Porque você tem uma alcalinidade dentro do canal, você tem uma regeneração, você tem uma ligação iônica e você tem tranquilidade. Então, nós precisamos mudar um pouco esse paradigma e deixar de usar cimento convencional para cimentos bioativos. Quando a gente vai fazer uma obturação, qual é a diferença com um cimento convencional? Quando a gente coloca, por exemplo, um cimento H+, que é um cimento convencional dentro do canal, a gente põe um pouco de cimento e muito cone de gutapercha. Diferente quando a gente vai obturar com cimo HP. A gente coloca muito cimento e um cone de gutapercha apenas. Por quê? Porque esse cimento, entre aspas, vai virar uma dentina artificial. Ele vai se unir às células do canal radicular, ele vai fortalecer aquele canal radicular, por quê? Porque a resistência dele é de 50 megapascal de força, equiparado à resistência do dente. O dente ele tem entre 40 a 50 megapascal, e aí toda a carga mastigatória vai ser distribuída não só no dente, mas também no cimento, que vai formar o monobloco. Então, nós temos as indicações: obturação de canal normal, colocando apenas um cone de gutapercha, risogênese incompleta, quando você tem o ápice aberto, obturação endodôntica em monobloco, quando você tem um canal reto e você ou uma alteração, você tem uma perfuração no canal mesovestibular do molar superior. Você obtura aquele canal inteiro com cimento, sem colocar cone, porque você não sabe se o cone vai sair pela perfuração, que está mais lá dentro do canal, ou se vai sair, ou se vai entrar no canal. Então, você, para tirar essa dúvida, obtura esse canal inteiro apenas com cimento, sem colocar cone. Então, é a obturação endodôntica monobloco. Temos a retroobturação, podemos fazer esse cimento ficar numa consistência um pouquinho mais dura, uma consistência de cotosol, você rolar ele no dedo e fazer a retroobturação. Fazer um cervical, cervical e também em reabsorções. Uma gama de obturação com o simo HP. Como que é a manipulação do simo HP? É muito fácil, pessoal. Tem aqui uma possibilidade de deixar esse mole ou mais duro durante 3 a 5 minutos sem perder nada da sua manipulação. Ele vem num blister. A gente coloca esse blister na placa de vidro. Juntamente colocamos 3 gotas separadas. Para quê? Para que a gente possa manipular ele numa consistência ideal. Qual é a consistência ideal de obturação? É a consistência onde você deixa ele como se fosse uma pasta de dente, um creme dental ou um chantilly brilhante. E o mais interessante é que você,
ao invés de puxar a gota para o cimento, se ele tiver um pouco seco, você molha a espátula, a ponta da espátula na gota que está ao lado e começa a manipular novamente ali. Por exemplo, essa manipulação aí, nós estamos deixando ele uma manipulação um pouquinho mais dura, para mostrar para vocês essa aglutinação, ó. Então, a gente vem com a espátula, que deve ser uma espátula pequena, eu molho a ponta da espátula na gota e começo a manipular novamente, ó. Eu deixei o cimento novamente hidratado com uma textura brilhante. É essa textura brilhante que eu levo esse cimento dentro do canal. Então, como que eu levo o cimento dentro do canal? Eu posso utilizar várias maneiras. Por exemplo, uma lima de Max Paden, uma broca de Max Paden. Eu posso utilizar um lentulo e posso utilizar o Easy Clean, aquele material Easy Clean que você leva no plástico, trabalhando, rodando dentro do canal radicular, nessa textura. E outra coisa, se por acaso o cimento começar a endurecer, pessoal, vou mostrar aqui para vocês, ó, se o cimento começar a endurecer, você volta a deixá-lo um pouco mais úmido, molhando a ponta da espátula na gota. Então, eu tenho 3 a 5 minutos para trabalhar com o cimento nessa textura. E o que é interessante a gente orientar os colegas? Por exemplo, eu vou fazer uma obturação de um dente com 3 condutos. Eu vou deixar o cimento numa textura aonde eu posso deixar brilhante, molhando a ponta da espátula na gota que está na placa de vidro ao lado. Vou deixar ele brilhante e vou obturar o canal, por exemplo, mesovestibular do molar superior ou molar inferior, levando 1, 2, 3 vezes o cimento dentro do canal, colocar apenas um cone. Nesse momento, o cimento ele perdeu umidade para o meio. E aí, o que eu faço? Eu volto a molhar a ponta da espátula para obturar o outro conduto. Então, a indicação é você obturar um conduto por vez, olhando sempre a textura do cimento. Nenhum biocerâmico nos dá essa possibilidade de hidratação durante 3 a 5 minutos sem perder a sua consistência, sem perder as suas propriedades. Apenas o Cimo HP, não só o Cimo HP, os cimentos da Cimo, eles nos proporcionam essa aglutinação, essa hidratação sem perder as propriedades. Tá? Então, a gente consegue trabalhar com o cimento sem ter problema. Como eu falei para vocês, é interessante ter uma espátula pequena, flexível, como essa espátula da Cimo. A Cimo desenvolveu essa espátula justamente para você não perder cimento grudado nas espátulas maiores e ter uma facilidade de manipulação. Tá? Então, o custo-benefício dessa espátula da Cimo é fantástica. E agora vamos falar um pouquinho dos casos clínicos, como reabsorção interna. Quando a gente tem uma reabsorção interna, a gente sabe que uma dificuldade muito grande era preencher aquela reabsorção. E aí tínhamos que fazer o quê? Tínhamos que derreter a gutapercha, tínhamos que colocar uma gutapercha termoplastificada dentro do canal. Hoje não. Hoje a gente vai levando o cimento dentro do canal radicular, encher toda a cavidade. Então, esse canal foi obturado apenas com cimento, sem cone. E os regulares desse molar foram obturados com cone de gutapercha único em cada canal. Cimento cima HP. As reabsorções externas, visualizadas nessa imagem, são um pouco mais complicadas, por quê? Porque
Diferente da reabsorção interna, a reabsorção interna é um processo querendo substituir aquele tecido dentário por causa de um possível trauma ter acontecido antes. E esse paciente nos procurou que não podia remover esse dente depois de ser operado exodontia por muitos colegas e por ter um núcleo intrarreticular aqui de metal, como nós podemos visualizar, ó, esse paciente fazia uso de alendronato, e a gente sabe que pacientes que fazem fazem tratamento de osteoporose, eles não podem fazer extração dentária, não podem fazer cirurgia por causa da risco de osteonecrose. Então, ele nos procurou, nós conseguimos remover esse núcleo, desgastamos o núcleo até lá embaixo e fizemos o retratamento do canal, colocando o Simo HP com apenas um cone lá embaixo e na região cervical colocamos o Simo HD, que vamos falar dele daqui a pouco. Esse Simo HD, ó, ele tem radiopacidade da dentina. Ele foi desenvolvido para perfurações de assoalho. Então, nós podemos substituir aquele tecido cervical que estava perdido pelo cimento biocerâmico. E o paciente, depois de 36 meses, numa preservação, a gente observa a lâmina dura. Quando a gente tem uma lâmina dura, nós temos o quê? Um sucesso clínico, porque o paciente não tem dor, nós temos um sucesso radiográfico, porque a lesão acabou, e nós temos um sucesso histológico. Se fizermos um corte histológico, e nós vamos ver células saudáveis. Então, é por isso que nós temos a lâmina dura. Este caso foi um caso que o professor Ridalton, de Governador Valadares, ele me ligou e falou: Sérgio, esse paciente não quer fazer implante, mas será que conseguimos reverter este caso? Esse caso, ele tem lesão, ele tem reabsorção e também trinca radicular na lateral, onde nós visualizamos aqui, ó, uma trinca com uma lesão lateral no canal. Eu disse a ele: se você conseguir remover esse núcleo sem fraturar essa extremidade do dente, o sucesso pode ser atingido. E foi o que ele fez. Ele removeu o núcleo, alcalinizou e obturou apenas com cimento. Ele não colocou cone de gutaperte, ele levou o cimento HP dentro do canal radicular e já reabilitou o dente com um pino de fibra. E depois de 36 meses, nós observamos o quê? A formação de lâmina dura e a estabilidade da trinca da fratura radicular que estava na distal desse dente. Então, pessoal, eu pergunto para vocês, será que se eu enchesse esse canal de gutapercha e cimento convencional, será que eu ia ter essa mesma resposta? Será que eu ia ter essa lâmina dura formada? Não. Eu digo para vocês que não. Por quê? Porque a bioatividade do cimento biocerâmico foi comprovada não só nas pesquisas, mas também na casuística clínica. Esses casos de reabsorção, onde a gente pode completar o canal, a gente pode alcalinizar o canal, a gente tem tranquilidade, porque as células e o osso serão formadas rapidamente. As células do ligamento periodontal não terão inflamação e a indução de formação óssea será rapidamente. Portanto, aqui, uma cirurgia parodôntica realizada com os dois cimentos para mostrar a bioatividade. Esse dente 21 e 22 já tinha, inicialmente, o dente 21, uma cirurgia feita com amálgama. Aqui nós podemos visualizar essa manchinha branca. Foi uma retroobturação com amálgama que não teve satisfação por causa da lesão. E depois nós observamos o quê? A lâmina dura, depois de 6 meses, nos dois dentes, tanto
retroobturado com cimo HD e retroobturado com cimo HP, que é o cimento obturador. Esses casos de reabsorção, de cirurgia apical, nós temos o quê? Regeneração rápida, por causa da bioatividade, como eu mostrei para vocês. As reabsorções, como esse caso da professora Milena Perraro, que é uma professora de Santa Catarina, ela falou assim, Sérgio, eu tenho um caso onde eu coloquei o cimo na reabsorção e nós tivemos um sucesso fantástico com o paciente mastigando e sem dor. Então, essa bioatividade, ela é uma ação rápida e indolor. Esse caso também da professora Milena Perraro foi um cisto causado por um terceiro molar que estava reabsorvendo o segundo e o primeiro molar desse paciente. Foi feita uma tomografia que a gente visualiza o tamanho do cisto pela tomografia, causada pelo dente ciso. E quando foi realizado o tratamento endodôntico com cimento Simo-HP, um ano depois, a regeneração óssea. Lembra que aquele trabalho dos professores da UNB mostrando a indução rápida da formação óssea de todos os biocerâmicos? Aqui nós temos a comprovação, a casuística clínica desse caso. E o paciente, depois de ter reabilitado essa absorção, aí que ele foi extrair o siso que estava causando esse problema todo. Então, são casos, pessoal, que a gente fica pensando por que continuar utilizando cimento que não é bioativo, não é? E a obturação com apenas um cone. Lembra que eu mostrei para vocês aquela perda de umidade, a hora que você manipula o cimento, ele perde o brilho? Então, quando você for obturar o canal, é interessante a gente deixar já o cone que você provou naquele comprimento de trabalho, do lado de uma gaze, você deixar o seu Maxparen, seu lentulo já no micromotor, e você começar a trabalhar na obturação sem perder muito tempo. Aqui tem um vídeo um pouquinho rápido, mas dá para a gente ver a obturação desse canal, aonde a gente consegue deixar ele, aquele cimento, na consistência de chantilly brilhante, do creme dental, pego o meu Max, levo dentro do canal sem ter medo de extravasar, coloco 1, 2, 3 vezes, ó, sem ter problema nenhum. Por quê? Se mesmo que o ápice esteja aberto, ele não vai extravasar dentro da lesão. Aí eu vou, coloco um cone, está obturado. Aqueço o meu instrumental ao rubro, corto e condenso. Olha que facilidade, pessoal, que é obturar o canal com cone. Um cone apenas. Ou nenhum cone. Então, eu tenho uma possibilidade de obturar esses canais com mais tranquilidade. Então, eu volto a falar para vocês. Coloque algumas gotinhas do líquido, coloque uma líquido de sobressalente para que, se necessário, você molhar a ponta da espátula e voltar a deixar ele brilhante, passe 1, 2 ou 3 vezes ao seu lentulo, Maxparen ou o seu Easy Clean, leve dentro do canal e coloque o cone. Coloque apenas um cone. Por que eu vou colocar esse cone? Para servir de guia um dia se eu precisar fazer um núcleo intrarreticular. Tá? Ah, mas e se eu não colocar cone? E se eu for obturar com um monobloco, como nós vamos visualizar aqui mais aqui à frente? Eu posso utilizar o quê? Eu posso utilizar uma broca esférica para fazer o preparo do conduto. Olha lá, levando e condensando com cone de papel, tirando a umidade. Olhem que
O extravasamento, quando eu levo o cimento, ele não passa muito para a parte externa, como visualizamos aqui. Por quê? Porque a hora que o cimento toma contato com as células apicais, ele acelera a presa. Então, ele não vai extravasar muito. Ele vai fazer o quê? Uma modelagem apical. Posso colocar o ultrassom no terço cervical para facilitar também esse preenchimento. Então, nós temos aqui o cimento para endodontia Simo HP, para obturação, é um cimento obturador e também um cimento regenerador. E temos um cimento para perfuração que tem radiopacidade de dentina, que é o Simo HD. Então, quando nós precisamos tampar uma perfuração, que você está procurando um canal calcificado e não achou, achou apenas uma comunicação de assoalho, você coloca esse cimento na mesma seção e continua o procedimento. As propriedades dele, a principal propriedade é o quê? Ser isodenso. O que se chama isodenso? Ele tem a radiopacidade da dentina. Na radiografia, ele não vai aparecer como um cimento radiopaco. Ele vai aparecer como uma dentina naquela região. Então, a sua indicação, ou melhor, as suas indicações, são essas várias indicações, mas principalmente para a área de furca ou área de assoalho. Podemos também fazer a cirurgia parodôntica, reabsorções, trincas, mas o seu trabalho específico é a nível de assoalho de câmara pulpar. Então, quando você tem uma perfuração, você acha o canal, faz uma pré-instrumentação desse canal, do terço cervical e médio, coloca um cone de gutapercha sem cimento, sem nada, só para você não perder a luz do canal, e aí sim, preenche aquela perfuração com o Simo HD. Nesse momento, você coloca ele com uma consistência um pouco mais durinha. É diferente do Simo. Por quê? Porque a gente coloca esse cimento com uma consistência mais dura para que ele possa acelerar um pouquinho a sua presa e você continuar o trabalho na mesma sessão. Então, nessa hora, quando você manipula ele como uma consistência de cotosol, coloca ele na perfuração e aperta com algodão seco, ele vai se moldar no assoalho. Você joga um pouco de ar da seringa tríplice, 1 minuto, e remove o cone de gutapercha. Por quê? O cimento não adere ao cone. O cimento, ele tem uma ligação iônica na parede dentinária, na raiz. E aí sim você continua o procedimento. Como visualizamos aqui nesse caso, ó, a perfuração anterior, foi achado o canal e vedado a perfuração com o Simo HD, onde visualizamos aqui, ó, a radiopacidade dentinária desse cimento, ok? Então, a gente tem casos clínicos que são favoráveis, o paciente, depois de reabilitado, trabalhando perfeitamente na sua mastigação, sem ter problema. Então, esse cimento Simo HD, ele tem radiopacidade dentinária e ele tem uma cor que a gente visualiza, ela é um pouquinho mais acinzentado. Aí a pergunta de vários colegas é, professor, ele não escurece o dente? Não. Ele não mancha o dente? Não. Por quê? Porque essa cor um pouquinho mais acinzentada é por causa da argila, não é por causa de metal. Então, ele não vai passar o escurecimento para o dente. Tá? Então, quando você tem uma perfuração, você pode colocar ele nessa textura um pouquinho mais dura, ó, e se por acaso você começou a manipular, ele ficou seco, molhe a ponta da espátula e volta a hidratar o seu cimento. Então, os cimentos da Simo, pessoal, ele tem essa facilidade de manipulação.
tanto o cimento obturador, que é o HP, o cimento HD para perfuração, como o cimento o DTA, que nós vamos mostrar daqui a pouco, para várias áreas. Então, você pode trabalhar com ele, deixando ele mais mole ou mais duro, molhando apenas a ponta da espátula e voltando a hidratar o cimento. Então, isso é o quê? Uma facilidade de trabalho, uma tranquilidade de trabalho, que a gente não precisa ficar correndo. Qual que é a proporção pó e líquido? Quanto que eu coloco de gota? Quanto que eu coloco de pó? Pessoal, você coloca o que você quiser, o cimento é seu. Desde que você consiga trabalhar com ele, deixando ele mais hidratado, menos hidratado, você tem 3 a 5 minutos sem perder a sua propriedade. O único biocerâmico no mundo que você consegue trabalhar dessa maneira é o cimento da Simo. Então, a gente consegue fazer também nesse Simo DTA, que é um cimento que foi desenvolvido mais recentemente para várias áreas. Para endodontia, como? Para você fortalecer a câmara pulpar. Depois que ter obturado o canal, você blinda a sua câmara pulpar com o Simo DTA até na metade da coroa. Você faz um núcleo de preenchimento com o cimento que vai se ligar à dentina, que vai se ligar ao dente com 60 megapascal de força. Às vezes, você tendo 2 ou 3 paredes, você não vai precisar colocar núcleo intraradicular. Você coloca o Simo DTA como também núcleo de preenchimento. Na área da dentística, para cavidades muito profundas, sabe aqueles pacientes que você troca uma amálgama para uma resina e o paciente fala assim: nossa, doutora, eu não posso mastigar que dói, não posso tomar água gelada que dói. Quando você coloca uma base do Simo DTA, acaba totalmente essa sensibilidade. Odontopediatria está sendo muito utilizado, pacientes especiais e saúde pública são as indicações do Simo DTA por causa da sua bioatividade. Então, nós temos dessensibilizante dentinário, a proteção pulpar direta ou indireta, como eu falei para vocês, capeamento direto, você coloca ele em cima da polpa que está exposta. Ele não vai causar uma necrose, ele não vai causar uma calcificação. Por quê? Porque ele não é hidróxido de cálcio. Ele é um cimento hidráulico à base de silicato de cálcio. Então, ele não vai induzir a calcificação da entrada do canal. Remoção seletiva. Nós aprendemos hoje esse nome, mas ele já tem um nome de restauração atraumática, é ART, lá atrás. Então, a gente já trabalha com pacientes especiais, pacientes também pediátricos, nessa remoção seletiva, e preenchimento daquela cavidade que você tem apenas vamos dizer assim, uma face de esmalte sem ter dentina na câmara pulpar. Qualquer coisa vai quebrar aquele esmalte. Aí você preenche a cavidade com o Simo DTA. Você coloca uma dentina artificial na câmara pulpar. Você vai fortalecer essa câmara pulpar. Como a gente pode visualizar aqui, ó, você manipula ele um pouquinho mais duro, igual o Simo HD, que é para perfuração, numa consistência de cotosol, coloca dentro do dente, acomoda ele com um algodão seco, joga um ar, uma seringa tríplice. Nesse momento, pessoal, você já pode fazer o quê? O ataque ácido, um condicionamento e pôr a resina por cima. A hora que você lavar o ataque ácido, você não vai tirar o cimento Simo DTA, tá? Então, aqui nós temos capeamento indireto, tirando toda a sensibilidade. Nós temos capeamento pulpar direto, com polpa exposta. Naquela remoção de tecido, você expôs a polpa, coloca o Simo DTA, já faz a restauração imediata e o paciente não precisa tomar nem analgésico. Assintomático.
Nas prefeituras, nós já temos trabalhos, mais de 30 prefeituras no Brasil, trabalhando no posto de saúde com esse material, tanto para remoção seletiva em crianças, para dessensibilizante em cavidades profundas, aonde a gente diminui o atendimento de fila de espera